Então, tá aí a nossa aula, né? Capítulo 20 e egoísmo e a lei de conservação. E essa figura, né, que a gente está vendo aí do indivíduo se protegendo da chuva, eu penso que ela por si só diz tanta coisa que a gente poderia ficar aqui, continuar, né, nesse papo que nós estamos tendo aqui, durante todo o tempo previsto da nossa aula, né? A gente observa que o indivíduo não tem uma proteção, um guarda-chuva que é o necessário, né, para que a gente tenha naquela situação. Então, veja, ele tem outros guarda-chuvas que estão protegendo da mesma maneira. Quer dizer, não ampliou a proteção que ele buscava. Ou melhor, não ampliou o necessário. Quer dizer, então, ele está com excesso de necessário, então ele já está com o supérfluo que poderia atender alguém que não tem nada. Quer dizer, está totalmente desprotegido. E com isso, esse indivíduo, ele vai carregar, digamos assim, excesso na sua bagagem, né? Excesso de preocupação, excesso de peso, enfim, excesso de tudo. Quer dizer, vai incomodar e vai atrapalhar o seu caminhar, né, na sua vida de relação. Então, olha, eu achei tão significativa, né, essa figura que se fosse só ela, eu diria que já valia aqui a imagem, né? Vocês já devem ter visto, tem tantas outras, mas essa me chamou a atenção justamente por isso, Eu que lembro. muitas vezes eu me deixo levar pelo ego, né? Me torno essa criatura egoísta e carrego para a cama, né? Então, assim, tenho por vezes insônia, vamos dizer assim, por excesso de coisas de excesso de preocupações, né? Mas de coisas desnecessárias, de coisas supérfluas, sendo que se eu tivesse só o necessário, eu dormiria melhor, enfim, me comportaria de forma muito mais assim leve, né? De forma muito mais leve dentro da sociedade. Mauro, Diga, eu lembrei da outra aula, lembrei da mochila da Paty. Eu Lembra, ia ah, Mauro? falar isso. Eu lembrei na hora da mochila da Patrícia. Eu acho que o Mauro, não sei se o Mauro estava na aula. Foi você? Acho que não foi o Mauro que foi o nosso professor, né? Não, não foi, não foi. Conta, eu Acho que não eu me vou conta. lembro. contar. Vale a pena contar. Bem resumido assim para ele. Eu fiz o caminho de Santiago de Compostela. E aí, no primeiro lugar que a gente parou foi no Mosteiro de Vairão. E lá as pessoas, todo lugar público assim, são voluntários, né, que ajudam os peregrinos que estão chegando, que dão algumas orientações. E a moça estava dando orientação para a gente ali de como fazer com o aplicativo para o próximo lugar que ia ficar, onde tinha. Ela perguntou assim para mim: quantos quilos tem a sua mochila? Eu falei: 5. Ela falou: ah, bom, porque as pessoas chegam aqui com 10, 15 quilos e não conseguem terminar o caminho. E você sabe que a mochila do peregrino é do tamanho da vaidade dele. Então, assim, você tem que levar o extremamente necessário, porque você vai carregar por 248 quilômetros o tempo todo a sua mochila. Você tem que ter o que você precisa, mas não em excesso. Então, todo dia tinha que lavar roupa, às vezes não secava, ia na mochila secando pro lado de fora. Foi uma experiência assim incrível, incrível. E exatamente isso, tá? Na hora que eu vi ele, falei, nossa, quanto peso ele está carregando Eu lembrei desnecessário, da sua né? mochila também na hora. Muito bom, muito bom. Muito legal, gente. Bacana. Então, a nossa reflexão, eu gosto sempre de estar iniciando por ela, né, e tomando partido para estar lendo. Então, é exatamente o que está aqui no nosso livro, tá? Eu apenas
transcrevi aqui em slides e acrescentei alguma coisinha, mas eu penso que essa nossa essa nossa reflexão inicial já forneceu material mais do que suficiente aí para a gente tratar nessa aula, né? Por egoísmo, entendemos todas as ações voltadas para o eu, porquanto o altruísmo é justamente o contrário, todas as ações voltadas para o outro. Seria então o altruísmo a grande virtude? Aristóteles certamente diria que não. Não. Para ele, a virtude estaria no meio desses dois extremos. Ou seja, nem tanto eu, nem o total abandono do eu. Jesus pregava amar o próximo como a si mesmo. Em outras palavras, o equilíbrio. É interessante essa reflexão que o Alan montou para a gente aqui, né? Ele pegou, associou, né, o Aristóteles com o ensinamento cristão. Tomar as ações benéficas ao eu estendido, ao eu cósmico, ao eu que engloba não só o outro, como tudo que está na natureza. Enfim, tudo, por consequência, Deus e o todo. Então, quando a gente estava refletindo, né, sobre o tema inicial, de fato, me veio aí essa construção desse congresso, que eu até estou transformando em palestra, né, sobre mundo de regeneração, porque a gente não vê falar em outra coisa, principalmente no meio que a gente convive, né? Então, ok, nós estamos em transição, mundo de regeneração, então eu achei bacana essa assertiva desse congresso de 2021, onde eles elencam situações, né? Então, do conhecer a si mesmo, da data limite, essa questão da data limite, né? 2057, aí que surgiu num pinga-fogo lá na década de 70, com o Chico, né? Nesse programa televisivo. Então, em rede social, ele anunciou isso, que se não houvessem mais guerras, então até 2057 a humanidade estaria apta a proceder, né, a participar desse processo de transformação. Eles colocam também sociedade 5.0, né, é interessante também para o nosso tema aqui, que é essa questão da tecnologia, essa questão do avanço tecnológico, da inteligência artificial, e então o governo japonês instituiu esse programa 5.0, que é, de fato, participar desse processo de crescimento, de avanço tecnológico, mas de uma forma equilibrada com a natureza, né? Então, assim, não esquecendo do ecossistema, tá? Também da questão que eu coloquei da exoconsciência, que é essa questão de expandir a consciência para outros habitats, para fora do nosso, da nossa, do nosso habitat tridimensional, e também da questão do respeito aos animais. Achei interessante isso, eles levantaram um estudo desenvolvido por cientistas da Inglaterra, como uma comunidade científica, não só ingleses, mas na Inglaterra, tá? Aonde 25 cientistas assinaram um documento onde eles colocam que, apesar do animal não ter essa parte do cérebro, né, que a gente chama de Córtex. córtex, né, de córtex, que é justamente o nosso desenvolvimento, né, o nosso avanço para a linguagem, para o raciocínio, enfim, a razão, né? A gente pode aqui resumir, os animais têm essa possibilidade, quer dizer,
Então, apesar deles não terem, eles têm todos os indícios no seu cérebro que denotam o desenvolvimento para esse estado de consciência. Então, achei bastante interessante porque é uma escola filosófica, uma escola, eu vejo, né, espiritualista, ela não é espírita, mas ela, digamos assim, desenvolve esse congresso com dados científicos, com dados da ciência. E preocupada com isso que nós estamos conversando aqui, que é a fotografia que a gente faz da sociedade onde a gente vive, né, desse mundo globalizado, né? E eu me lembro muito bem, numa outra reunião, que o Divanir levantou essa questão. Eu penso que foi o Divanir que levantou essa questão de que a globalização trouxe para a gente esse individualismo. Não lembro exatamente se foi ele, mas eu lembro que foi numa reunião com vocês que surgiu essa questão. Então, a gente tem um mundo globalizado, aonde a gente acreditava e acredita, né, que vai haver, digamos assim, uma consciência coletiva maior, mas a gente está cada vez mais individualista, né? Cada vez mais imediatista e pensando somente em si, né? Interessante. Podemos seguir ou alguém quer fazer algum comentário? Eu ia falar só assim que como está escrito ali, né, o meio desses dois extremos é o equilíbrio. E o equilíbrio é achar exatamente o que que eu devo colocar na mala, que não é fácil, né? Isso mesmo, isso mesmo. Eu estava procurando aqui um slide que não está na nossa aula, para ver se estava justamente aqui, mas não está, mas a gente chega nele para me chamou a atenção, né, essa reflexão, aí eu trouxe alguma coisa aqui de Aristóteles para a gente tratar. Então, essa é a nossa introdução e esse é o nosso propósito. Se alguém puder ler para a gente, por favor. Posso ler? Tá bom, cara. Introdução. Sendo o egoísmo uma das chagas da humanidade, nas palavras de Kardec, este nosso estudo tem por objetivo a investigação e o aprofundamento do tema que é a causa do maior entrave nas relações e na evolução do homem. Ao passar do egoísmo ao altruísmo, o homem está na direção da felicidade. O egoísmo torna a pessoa feliz num curto intervalo de tempo. Ele é um sentimento trazido de reinos inferiores, onde a preservação dos seres de toda a espécie se faz necessária. O homem, para sua preservação, ainda mantém esse sentimento, porém, deve educá-lo adequadamente para uma vida em sociedade. No homem, a existência da razão faz com que os desejos possam ser controlados através da vontade. Elementos morais são inibidores do egoísmo, tendo por base a boa convivência entre os seres. É isso. É isso que a gente vem discutindo, né? A gente está vendo presente uma doença na sociedade, segundo a doutrina espírita, segundo os espíritos, né? Ela se chama egoísmo, tá? Então a gente tem o propósito aqui de investigar a esse respeito, né? E, enfim, nos parece que o caminho é buscar, digamos, o antônimo, né? O contrário aí do egoísmo, que seria o altruísmo, né? Quer dizer, para almejar essa tão decantada felicidade, né? Então, assim, a gente vê que as nossas ações elas estão muito voltadas para o imediatismo. Então, a gente busca satisfação assim no curto espaço de tempo. E assim que a gente alcança essa satisfação, a gente já está imediatamente insatisfeito porque a gente já quer uma satisfação De imediata, novo. aquela, quer dizer, uma maior, né? E, enfim, né?
saindo desse reino irracional que a gente tem estudado, inclusive investigado, de onde nós contraímos essas tendências, né? Esse caráter, podemos assim dizer, a gente hoje se encontra em condições de domar isso, em condições de trabalhar isso, né? Quer dizer, a gente tem condições hoje de, se conhecendo, promover, através da nossa vontade, uma boa convivência com o outro. Não só com o outro, mas com tudo, né? Com tudo que a criação nos reserva. Quer dizer, temos todos os ingredientes aí para estar, né, vencendo essas nossas más inclinações, como o Kardec enuncia. Aliás, ele diz que essa é a fórmula para conhecer o verdadeiro espírito, que a gente se diz espírita. Agora, o verdadeiro, ele diz que é aquele que já começou a sua reforma. Então, a gente reconhece verificando os esforços que ele faz para dominar aí as suas más inclinações. O primeiro passo é você saber, né? Você ter ciência, Sem lucidez dúvida, daquilo, né? Já é ter mais do que meio consciência, caminho andado. É. ter consciência daquilo, né? Então, eu fiz aqui um acréscimo aqui na nossa aula, né? Sem nenhuma novidade, só para a gente ir trabalhando isso de forma conceitual, né? Então, a questão 913, lá do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta assim: dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? Enfim, né? Qual seria, né, o vício ao extremo? E o Espírito vai responder: olha, temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo, né? Daí deriva todo o mal. Então, assim, esse Espírito, ele responde e, digamos, essa primeira frase já sintetiza tudo aquilo que ele estaria dizendo. Ele diz que a gente tem um vício, esse vício chama-se egoísmo, né? E que todo o mal, né, da sociedade, quer dizer, tudo aquilo que deriva dele, que nós temos, é que promove as guerras, é que promove, enfim, todos os nossos desentendimentos, né? Quer dizer, então ele diz que é uma verdadeira moléstia, uma doença da sociedade, né? Enfim, se a gente não tirar isso do nosso coração, e não for. Notem que Jesus colocou isso para a gente já há 2.000 anos, né? E depois ele disse assim: ó, vou mandar o Consolador, ele vai vos fazer lembrar do que eu teria dito. Ele diz assim: bem-aventurados os puros de coração. Pronto, né? Quer dizer, a gente não tinha entendido até aqui. Aí vem aqui, no século XIX, esses espíritos retornam sob a orientação de Jesus e diz: olha, já disse, tem que ter o coração puro, coração de uma criança, coração da ingenuidade, né, da sinceridade, enfim, da bondade, né, não da maldade. E aí o Espírito diz: olha, enquanto você for egoísta, enquanto você der razão ao ego, infelizmente, né, infelizmente, não vai haver paz entre os homens. Então é isso. Digamos assim, o egoísmo, ele obstrui todo o bem, né, que, digamos, você pode promover. Tudo aquilo que a gente chama de virtude, o egoísmo acaba interrompendo, né? Ele acaba neutralizando. Aí a gente vê que vício, né, vem lá do latim e quer dizer falha, quer dizer defeito. Então, isso. Quer dizer, nós temos defeitos, né? Nós temos, eu diria, eu vou traduzir melhor isso, né? Nós temos inconformidades, quer dizer, nós somos sujeitos não conformes e a gente precisa passar por um processo, né, de Qualidade.
De qualidade, isso. Quem trabalha aqui Ô, com Mauro, controle de qualidade sabe muito bem do que eu estou falando. mas a hora que você falou, né, do 5.0, eu pensei exatamente isso. A gente já teve tanta coisa, né? A gente já teve ISO, a gente já tem aí a indústria 4.0, 5.0, e nunca nada foi voltado para o ser humano, né? Se a gente tivesse, sei lá, uma ISO para o ser humano, onde, né? Que eu acho que a reforma íntima, acho que é bem isso mesmo, sabe? Você pega o checklist lá, né, do Evangelho segundo o Espiritismo do homem de bem, né? Pega aquele checklist, vê aquilo que você não está conforme, e aí você faz um planinho de Monta um ação para plano de você poder ação. chegar com prazo, sabe? Sim, E sim. eu acho que a gente precisa algo nesse sentido, né? Sei lá, se colocar isso nas Necessitamos, escolas. necessitamos, sem dúvida, sem dúvida, né? Então, é isso, quer dizer, a gente precisa, né, corrigir essas não conformidades. E, enfim, e a gente sabe que no controle de qualidade tem um tal lá de passa, não passa, digamos assim. A gente tem um range, né, que aceita-se com o mínimo, entre o mínimo e o máximo. Então, quer dizer, não precisa estar perfeito. Não há essa necessidade de estar 100%, mas é preciso estar aí equilibrado. De novo, Aristóteles e Jesus. É o caminho do meio de Aristóteles e é a porta estreita de Jesus. Quer dizer, a porta é estreita, quer dizer, ela não é, digamos assim, inviolável, quer dizer, impassável. Não, a gente consegue passar, precisa um regiminho, né? Quer dizer, mas como a Patrícia está colocando, os nossos regimes, as nossas promessas são sempre no campo da estética, material, física, né? Então a gente busca sempre aí a harmonia do conjunto material, mas a gente precisa de um regime espiritual, né? Quer dizer, um regime moral do espírito. É bem isso mesmo, sem dúvida nenhuma, né? Então, eu achei bastante interessante essa colocação aqui, essa figura, né? Porque a gente tanto pode tratar isso subjetivamente, como pode tratar isso objetivamente, né? Quando a gente vai pesquisar na história da filosofia, né, dos pensadores, a gente vai encontrar maioria dos pensadores, quase todos preocupados, né? Ou quando eu digo preocupados, é no sentido de investigar digamos assim, esse nosso vício, né? Essa nossa não conformidade. E o Freud, né, investigou isso, principalmente no campo da matéria, né? Como materialista não podia ser diferente. Ele coloca para a gente assim frases dele, né, Freud. O homem é governado pela concupiscência do espírito. Então vamos colocar aí a concupiscência, os nossos desejos, né? Vamos dizer, inconfessáveis, doente, do espírito, do ser. E ele coloca a libido, né? Quer dizer, então ele coloca, digamos assim, essa busca do prazer sexual como a causa principal. Mas nós avançamos, quer dizer, tudo aquilo que a gente quer, eu diria que de forma instintiva, né? E ele vai colocar isso de forma muitas vezes inconsciente, né? Através do id, né? E a gente tem aí a personificação, digamos assim, do demo, né? Assim, digamos assim, daquele que nos influencia, né? Muitos vão dizer que isso é obra do demônio, inclusive, né? Nos leva para a perdição, né? Tá aí a perdição. E, por outro lado, a gente tem o superego, quer dizer, a gente tem o sensor, né? É aquele que, digamos assim, considera aquilo que é moralmente correto, que é moralmente aceito.
E o consciente, o ego que nós estamos tratando aí, né? E vamos colocar aqui como núcleo da nossa personalidade, fica ensanduichado, né, diante desses desejos inconscientes do id, que vem como para satisfazer o prazer imediato, né, para atender essa nossa necessidade imediata do prazer, mas ao mesmo tempo a gente tem esse lado, né, que é o lado moral, esse lado que moraliza, né, esse lado ético, digamos assim, colocado numa instância superior. Para nós, inclusive, entra aí as questões, inclusive, espirituais, né, que nós conhecemos e que, digamos, vai nos ajudar dentro dessa luta, né? Nós é que temos que decidir aí a quem ouvir, a quem satisfazer, eu digo melhor, né? Satisfazemos as nossas necessidades aí inconscientes que vêm à tona, né? Os nossos, como é que a gente fala, né? Quando a gente quer comprar alguma coisa, desejo de consumo, né? Quer dizer, os nossos desejos de consumo, enfim, os nossos desejos inconfessáveis, né? Ou eu aspiro a uma condição melhor, né? E quero nortear e censurar aí esses desejos do id, que normalmente são irracionais, né? Quer dizer, eles não passam por um crivo de raciocínio que possa, digamos assim, fornecer lógica, fornecer argumentos que possam me convencer nas minhas decisões, né? E o Hobbes, né, o Thomas Hobbes, aquele empirista inglês, ele coloca, ele explica, né, esse nosso comportamento egoísta, né, com essa frase que os homens transformam, né, em lobos dos homens, quer dizer, lobos uns dos outros. Então, a frase emblemática dele é essa: o homem é lobo do homem. Então, isso quer dizer que, enfim, esse nosso comportamento egoísta promove desentendimento, promove guerra, promove tudo isso que nós estamos vendo aí, né? De luta de irmão contra irmão, e tudo isso porque deve prevalecer o ego, quer dizer, a gente faz prevalecer o ego, né? E ele é responsável pelas nossas imperfeições, né? Inveja, raiva, indiferença, essa coisa toda aí que tá medo, que está presente, né, nas nossas ações. Vou mais à frente um pouquinho, né? Então, fechando isso, né, egoísmo, né? Então, é interessante isso, olha, de origem grega, né? Ismo denota uma condição patológica. Então, esse sufixo, né? Ele quer dizer justamente isso. Claro, claro, nós usamos também para indicar uma doutrina, uma escola. Então, o espiritismo, quer dizer, então esse sufixo ismo vem para designar uma escola, enfim, um princípio nas artes, na educação, ou coisa desse tipo, né? Mas eu achei interessante isso da condição de doença, né? Então, assim, o ego doente, né? Então fica bem claro aí, né, essa condição aí, né, que trazendo o ego, né, e ele, digamos, é o responsável aí pelo núcleo da nossa personalidade, ele é o núcleo da nossa personalidade, e ligado a esse ismo é esse ego adoecido, esse ego que precisa de remédio, precisa de cura, né? Então, é isso, olha, é o amor excessivo ao bem próprio, né? Então, eu não considero nenhum interesse do outro. O outro não tem o mínimo interesse para mim. Interessa, sim, o meu individualismo, o meu inclusivismo, é tudo aquilo que eu trago para dentro, sem medida, né?
sem medida. Então, isso denota o quê? Orgulho e presunção, né? Então, guiados aí pelo que nos orientam os espíritos com Kardec, né, é essa nossa condição, né? E a gente se coloca, inclusive, acima, por cima, né, do ecossistema, quer dizer, dentro desse processo nós estamos acima, né? E como diz essa Filhinha. charge aqui, né? A gente não aceita dividir com. Muito boa. Muito interessante assim a forma com que os artistas, né, eles se expressam assim. E isso eu penso que ajuda nas nossas ações. A gente memorizar isso, né, a gente acaba por vezes se livrando aí de certos percalços, colocando em prática diante das oportunidades que nos surgem aí, né? Então, nós, o animal que sabe, enfim, não queremos dividir com ninguém, né? Nem mesmo com os outros animais. Tranquilo, gente? Eu penso que isso aqui é o texto do nosso livro, né? Então, eu penso, se alguém puder nos ajudar na leitura, eu penso que era em cima desse item que a gente buscou aí desenvolver essa questão do egoísmo. Eu Quem posso ler. pode ajudar? Vamos Eu lá, posso ler. Patrícia. O egoísmo, conceito. O dicionário nos diz que egoísmo é um termo criado no século XVIII para indicar a atitude de quem dá importância predominante a si mesmo ou a seus próprios juízos, sentimentos ou necessidades e pouco ou nada se preocupa com os outros. O egoísmo não se comporta como se estivesse só no mundo, mas está tão absorvido por seu eu social que se apega somente aos seus próprios valores ou àqueles que podem tornar seus. Existe uma diferença entre o amor de si e o amor egoístico. Aquele é o amor que devemos ter para conosco mesmo, no sentido de nos preservarmos e mantermos o que nos foi emprestado por Deus para a realização da nossa evolução como espírito. O egoístico quer a posse de tudo, diferentemente do egocentrismo, que coloca o eu no centro de tudo. O egoísmo é o amor excessivo ao bem próprio sem consideração do bem alheio. É um exclusivismo que faz o indivíduo referir tudo a si próprio. Kant afirma que, a partir do dia em que o homem começa a falar na primeira pessoa, ele passa a pôr o seu querido eu na frente de tudo. O altruísmo é o antônimo do egoísmo. E aí, gente? Algum comentário? Eu até falar aqui que eu fui fazer um curso de como falar em público, né? Há muitos anos. E uma das coisas que eles falam muito, né, quando a gente está dando uma palestra, lá, nunca ficar assim, né? Porque, né? Porque eu. Porque justamente isso dá uma conotação completamente. Você está fazendo uma palestra, né, e não está falando de você. Então, meio que encaixou aí quando ele falou, né? O seu querido eu na frente de tudo, eu lembrei do professor. E é interessante que Interessante. quando ele vai falando, né? É importante você ter um amor em si, você se amar, né? Mas não de uma maneira cega que você não consiga enxergar o Enxergar o outro, né? próximo. É isso que eu queria colocar do Aristóteles, né? Então, assim, do egoísmo ao amor próprio. Quer dizer, então, do amor de si ao amor próprio, né? Então, lá na Ética a Nicômaco, né, o seu filho, exclusivamente aqui no capítulo 8, né, ele coloca assim, ó, alguém perguntou
Aristóteles falando. Alguém perguntou se é melhor amar a si mesmo com preferência sobre todo o resto ou se vale mais a pena amar o outro, né? Então, diante dessa questão, o Aristóteles ele vai, enfim, postular, né, uma visão, digamos assim, muito dele, né, dele caminho do meio, sabe? Então, dele que os extremos não servem, né? Então, ele classifica dois tipos de egoísmo, a gente poderia dizer dessa maneira. O primeiro tipo é com a frase dele também. Chamamos de egoístas aquelas pessoas que atribuem a si mesmas a melhor parte nas riquezas, nas honras, nos prazeres corporais, porque o vulgo sente a mais viva ansiedade por tudo isso, tá? Então, o amor de si do nosso texto aqui, da aula, é bem esse primeiro tipo de egoísmo que o Aristóteles coloca, né? E o segundo tipo de egoísmo, porque lembram da reflexão? Quer dizer, ele coloca, para Aristóteles, a gente não pode desprezar o egoísmo. É A gente tem que preciso, educá-lo. tem que educá-lo, é preciso ser egoísta para Aristóteles, né? Assim, porque a virtude em Aristóteles é o caminho do meio, é sempre caminho do meio. Então, assim, você fala em altruísmo, você vai lá no outro extremo. E aí ele acha que isso é prejudicial para o indivíduo e prejudicial para a sociedade. Algo que chama muito atenção nele, por exemplo, é o perdão. Quando ele fala no perdão, que a gente não pode perdoar tudo. De novo, quer dizer, aquele que perdoa, ele tem zanga de menos, tá? E aquele que não perdoa, ele tem zanga demais. E a gente precisa ter um pouco de zanga, que ele quer dizer. Entendeu? É esse o termo que ele usa. Então, assim, é preciso que eu saiba definir uma injustiça de uma justiça, sabe? Então, se eu não. E tem coisas que a gente não pode perdoar. Veja bem, e claro que outros pensadores trabalharam em cima disso, né? Por exemplo, a gente tem aí o Holocausto. Quer dizer, então, a gente tem um crime contra a humanidade. Então, na visão de Aristóteles, isso não pode ser perdoado. Na visão de outros autores também, não, isso não pode ser perdoado. Mas é diferente do perdão à pessoa, aquela coisa toda. Mas, enfim, né? Só para a gente entender esse caminho do meio do Aristóteles, né? Patrícia, só vou terminar aqui com o segundo tipo e você já fala para a gente, né? Então, aí, palavras dele também. O homem virtuoso fará muitas coisas em prol dos seus amigos e da sua pátria, né? Então, ele coloca que existe um outro tipo de egoísmo, que é do homem virtuoso, que ele se preocupa, sim, consigo mesmo, ele se preocupa em crescer, em aprender, se aperfeiçoar e tudo mais, e fazendo isso, ele proporciona avanço na sociedade, ele proporciona felicidade para a comunidade onde ele vive, ele coloca aí os seus amigos e a pátria, inclusive, né? Então, o bom político, o político virtuoso, ele se preocupou com ele, né, na sua formação, enfim, no seu aperfeiçoamento, digamos assim, na sua atualização e tudo mais, então ele pode prestar um bom serviço à pátria, né? Então, interessante que essa questão do equilíbrio aí, né, que a gente vem tratando até aqui e trazendo aí o conceito, pensamento dos filósofos. Patrícia, nos ajude aí. Não coincidentemente, ou não, né? Porque não existe muita coincidência. Hoje eu vi um vídeo do Leandro Carnal falando sobre perdão. E ele fez algumas abordagens ali que eu voltei o vídeo várias vezes para conseguir acompanhar o raciocínio dele. E eu até compartilhei no nosso grupo,
porque é bem interessante a forma como ele vê o perdão, os pontos que ele pega, sabe? Muitas vezes a gente vê o que a gente acha que é errado lá no outro, muitas vezes está falando muito mais de nós do que do outro, né? Então, quando você fala, não, eu não vou perdoar porque, né, com aquela moral e tudo mais, mas às vezes você faz uma outra coisa tão pior quanto aquela pessoa também fez que você não quer perdoar. Então, ele coloca vários pontos ali muito interessante, que E o, vale a per- e, pena. e o perdão não é para a pessoa, o perdão é para você, né? É para a tua Exato, paz. exato. Porque se o que o outro fez de errado está doendo em você, então é algo em você que você precisa Isso, se livrar, né? isso. Perfeito, perfeito. E a gente também está cansado de ouvir que perdoar é esquecer, mas é muito complicado essa questão. Perdoar não é esquecer, né? Enfim, como querer que uma mãe perdoe, digamos, um assassinato de um filho, tal? Ela não vai esquecer nunca. Ela pode perdoar, ela pode perdoar. O Rossandro, ele tem uma palestra também muito legal sobre perdão e auto-perdão. E ele diz que o perdão é você não ficar guardando aquele ressentimento, você Perfeito. sentir novamente tudo aquilo que você passou naquele momento. É Isso. você ressignificar, Ressignificar. superar Perfeito, aquilo e ir embora, perfeito, né? Porque quando perfeito. você fica guardando aquele ressentimento e sentindo novamente, você traz toda aquela dor de novo. Com certeza. Querendo fazer, né, dar o troco ou qualquer coisa desse tipo, achando que a pessoa vai conseguir fazer isso. Sendo que, na É, verdade, você entrega aquilo para ele e ele lá é que vai resolver a hora que a pessoa vai ter que pagar as continhas lá, resolver lá a equação no final. é. Assim Certo. como a gente erra com as pessoas, nós também vamos pagar, temos as nossas Sim, continhas, né? com Temos certeza. o outro também, é tudo igual. É, Que às vezes o outro é a gente mesmo, às vezes não, a maioria das sim, vezes o sim, outro é a gente mesmo, né? sim, E sim. o Karnal fala isso, né? Fala assim que que as pessoas felizes não olham para o lado, né? Elas vão para o caminho, olha para frente. Tá, E as pessoas que são tristes e infelizes começam a olhar para o lado, porque olhar para frente é o seu espelho, e aí isso dói. Então aí fica falando dos outros, sabe? Do É, lado, fica pressionando. remoendo aquilo, né? Exato. O Nietzsche, abre aspas para ele, quem olha muito tempo para o abismo acaba sendo por ele devorado, né? Então, se a gente não tratar o ego, né, domesticá-lo, né, como foi colocado aí, digamos assim, ele vai se tornar o nosso abismo, né? E eu trouxe aqui da Joana de Ângeles, né, desse livro Refletindo a Alma. Eu não conheço ainda, só conheço fragmentos, né? Mas ela tem uma série, né? Que é uma série, digamos assim, psicológica, né? Uma série que trata justamente desse assunto que a Patrícia colocou do Rossandro e do Karnal, né? Então, para nossa, como a gente deve ter uma visão de um todo aqui, que nós somos, né, não só corpo, enfim, esse ser trino por hora encarnado. Esse trecho aqui desse livro diz muito, olha, o ser real é constituído de corpo, mente e espírito. Dessa forma, uma abordagem psicológica deve ser verdadeiramente eficaz, para ser verdadeiramente eficaz, deve ter uma visão holística do ser, tratando do seu corpo, físico e perispírito, e da sua mente, né? Consciente, inconsciente e superconsciente, fazendo a ligação lá com a questão freudiana e de seu espírito imortal que traz consigo uma bagagem de experiências anteriores à presente existência e está caminhando para a perfeição divina, né? Então, essa também é emblemático esse parágrafo aqui também para o nosso estudo aqui, porque eu penso que ele vai amarrando, né? Ele amarra para nós aqui, para fechar a nossa reflexão. E aí a gente tem essa nova esse novo item do livro, que é a lei de conservação. Nossa,
Estou vendo que a gente está bem no início. Quem nos ajuda? Eu leio. É, ó, Vanderlei, por favor. Vamos lá. A lei da conservação. Uma das leis naturais ou divinas, aplicável sobretudo nos reinos inferiores, é a da conservação. Nestes, os seres são impulsionados deterministicamente a manterem sua vida como lei suprema. No reino nominal, com o advento da razão, das emoções, dos sentimentos e da espiritualização, ocorre a valorização de outros aspectos que sobrepujam a própria vida. Mormente se envolvem outros seres viventes. Em O Livro dos Espíritos, Kardec questiona as entidades superiores sobre a lei da conservação. O instinto, a questão 702, o instinto de conservação é uma lei natural? Resposta: sem dúvida. Ele é dado a todos os seres vivos, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Em uns, ele é puramente maquinal, mecânico. Em outros, ele é racional. Questão 703. Com qual objetivo Deus deu a todos os seres vivos o instinto de conservação? Resposta: porque todos devem concorrer para os objetivos da providência. É por isso que Deus lhes deu a necessidade de viver. Aliás, a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres, e eles o sentem instintivamente, sem a perceberem. Nesta última questão, percebemos a grandeza da criação, onde Deus fornece a vida e a ferramenta para sua manutenção. O que vocês me dizem a respeito? Vou deixar para os outros falarem, só eu e a Tati falamos. É, boa. Eu penso que é meio direto, né, do que está falando, assim, né? Qual seria a razão da gente ter existências, né, reencarnatórias e tal, se a gente não tivesse a consciência ou essa lei, né, de que, ó, viva até o final, né? Cumpra o seu propósito ou seu acordo, né? Cumpra com o seu papel, né? Aproveitando essas oportunidades aí, né? Não seja egoísta, né? Não busque só o seu Preze, prazer, né? preze pela vida. É. E no estudo aí da evolução anímica, a gente tem contato com literaturas, principalmente espírita, né, que nos coloca aí nesse trajeto, quer dizer, lá do simples ignorante, lançado aí para desenvolver primeiro essa condição, quer dizer, esse psiquismo que vai se tornar uma ferramenta para a gente aperfeiçoar e, como ele coloca aqui, né, quer dizer, alcançar a perfeição. Quer dizer, a gente, quando caminha, diz que caminha para Deus, é porque a gente está em busca de ser perfeito, né? De atingir um estado relativo de perfeição que, de fato, nos proporcione a felicidade, né? Então, como lei natural, a gente tem isso, né? De instintivamente prezar pela vida, se conservar. É uma É, necessidade. Um aspecto que eu acho que não está escrito aí, que me ocorreu agora, é que também essa lei de conservação, falando do egoísmo, né, que a gente estava falando, que é o tema também aqui, ela parece muito aplicada a nós mesmos somente, né? Então você fala de não tirar a própria vida, não destruir o corpo que nos é emprestado, né? Não se colocar em risco e tal. Mas talvez na evolução, quando a gente se desprender desse egoísmo todo, a lei de conservação
ela talvez seja melhor aplicada como uma lei coletiva, né? Porque como tudo que a gente faz aqui, né, diz, ó, a evolução ela é individual, mas ela não se faz individualmente, né? Você não evolui só consigo Perfeito. mesmo, né? Você precisa aplicar isso, né, no seu dia a dia e né, nas suas relações. A conservação também, né? Se eu me conservo, sem notar a conservação do próximo ou destruindo o meio ambiente, a sociedade, seja lá o que for, eu não estou aplicando a lei da conservação, né? Eu entendo. Legal. Esse tópico, esse item seguinte, ele complementa. Ele vai. A Patrícia quer falar. Não, é rapidinho, eu lembrei com o Givanir falando, quando eu tinha as aulas de aprendiz do Evangelho, o professor falava assim, né? Já dizia a velha professora, olhe para frente porque a prova é individual, mas o resultado é coletivo, né? É mais ou menos isso que o Givanir colocou para gente. Sem dúvida. De novo, Aristóteles nos coloca como animais políticos, né? Quer dizer, nós somos seres sociais. Então, a gente está aqui justamente nessa dependência. Lembram lá da teia, da figura da teia, né? Que ela representa muito esse conjunto, esse coletivo. Quer dizer, mexeu um ponto, a teia toda acaba vibrando, né? Legal. Quem nos ajuda agora? Eu ia pedir para o Elmo, quando o Vanderlei se prontificou. Você consegue, Elmo? Você está sem microfone ou seu microfone está com algum probleminha? É, tá A mudo. gente não te ouve. Eu posso ler então, por enquanto é Tá bom. uma parte Por favor, técnica. por favor, Divanir. A preservação no reino E olha animal. que ele é dessa área, hein, Divanir? Ele, Pois é, Elmo. até Agora é onde a eu prova. sei, ele... Como diria a filósofa Vanderleia, essa é uma prova de fogo. Agora você... A preservação no reino animal. No reino animal, como vimos na questão 702, a preservação é puramente maquinal e mais. O ser procura a sua preservação. Não tem ideia do outro. No caso materno, enxerga os filhos como sendo sua extensão e por isso os preserva. No caso de dividir o alimento, se o faz, é por saber que é a forma de preservação mais eficaz, como exemplo, o caso da caça coletiva. Portanto, nesse reino não podemos classificar o animal como egoísta, pois ele tem o instinto da preservação e tem lampejos do mundo de relações. O outro ser semelhante só lhe é necessário, união de forças, para obter alimentos, pois caso ele não viesse a se relacionar, saberia da impossibilidade de obter o alimento. Neste reino não caracteriza a existência do egoísmo e sim conservação, pois o animal se alimenta do estritamente necessário. Essa é a diferença, digamos, do núcleo, né, da nossa personalidade. Quer dizer, o núcleo da personalidade do irracional é guiado pelo instinto. Então, ele é seguro, ele não falha, ele baliza mesmo ali pelo caminho do meio, né? Enquanto que, com a possibilidade de escolha, com a consciência, nós, né, enfim, acabamos trazendo, né, a gente aqui ainda a gente vai atribuir ainda um tanto de responsabilidade ao reino inferior, né, que a gente traz de lá essa coisa instintiva, mas agora ela não faz bem para a gente, né? Então, para o animal, esse comportamento não é egoístico, né? Ele faz parte da lei de conservação. Enquanto que, para a gente se conservar bem, eu diria, a gente precisa agir assim, buscando o outro extremo, né? Buscando o altruísmo, né? Quer dizer, se preocupado com
essa teia de relações, porque a gente influi e é influenciado. E a nossa atitude egoísta, como foi dito aqui, ela só vai prejudicar. É E no reino interessante, animal, o Mauro, nem sempre na verdade, eles são menos egoístas, às vezes, até do que nós mesmos. Eu falei para minha filha, foi um privilégio seu. Ela tinha um vaso aqui na varandinha dela e deu exatamente para um pombinho fazer um ninho. E aí a pombinha vinha, tal, ela começou a conseguir identificar quem era um, quem era outro. Aí colocou ovinhos, os filhotinhos nasceram, ela viu a pombinha dar comida para o filhote. E aí o interessante é que o dia que os passarinhos já estavam prontos para voar, a, a mãe, né, ficou em cima do telhado da garagem, tipo, esperando eles voarem. Um voou e o outro não voou. A mãe voltou para o ninho, passou mais 2 dias ali com ele, aí ela fez a mesma coisa, aí que ele voou. Então, até aí não tem o egoísmo, porque ela poderia ter ido embora, né? ok, ok, No entanto, não teve essa questão da conservação, né? Talvez de tá. preservar a cria, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas já é um ato não egoísta, né? Com certeza, com certeza. Enfim, aqui me faz lembrar aquela questão, aquele comentário que eu fiz do congresso da escola, né? Então, assim, eles entendem que, apesar do animal, né, não possuir o córtex, enfim, ele mostra ele tem evidências de toda a possibilidade desse desenvolvimento, né? E eu também faço assim uma comparação com os primeiros, com a reação do bebê, né? Então, assim, o bebê tem esse comportamento no início, quer dizer, ele entende que tudo é dele. Quer dizer, então, ele se comporta assim, preservando, né? Ele se comporta sempre preservando. Eu noto, inclusive, algo que chama muita atenção com relação às fezes, né? Então, assim, quando ele já tem uma consciência, quer dizer, é preciso dizer para ele que ele não precisa daquilo, porque ele ainda acredita fazer parte dele, sabe? Então, são coisas assim que a gente reflete quando observa, né? E vê que faz muito sentido a gente estudar enfim, se aprofundar nesse quesito, né? E agora o despertar no reino nominal. Não sei Eu se o posso. Raimundo pode ler para a gente, Raimundo? Eu acho que o Raimundo mandou uma mensagem que ele tinha que sair. Perdão, eu não prestei Eu atenção. posso ler. Abelardo, está nos ouvindo? Então vamos nós mesmos, né? Que a gente já está adiantado aqui. O despertar no reino nominal. O princípio inteligente, ao adentrar o reino nominal, é-lhe acrescentado em seu psiquismo a razão, o reconhecimento de si e do outro. Passa a existir a vida de relações. Essa relação não fica só no âmbito da necessidade de preservação, vai além. Essa vida de relação se encontra com pouquíssimas experiências, no máximo, a formação do grupo para seu atendimento de sobrevivência através do alimento e através da defesa. Existe toda uma potencialidade a ser desenvolvida e a razão vai auxiliar nessa tarefa. Então, a gente está aqui no limiar, né? Quer dizer, quando a gente já experimentou tudo que os reinos inferiores podiam nos oferecer, então a gente ganha digamos assim, um embrião, né, de uma consciência, de uma razão para a gente poder continuar essa caminhada, continuar esse processo. Então, aí aquela questão do homem que sabe que sabe. Então, ele passa a se reconhecer
inclusive no outro, né? Então, é a vida de relação que vai proporcionar aí o prosseguimento do aprendizado. Bom, esse próximo item, né, é justamente a gente já passou por isso, o Alan colocou aqui na sequência, né? Ah, perdão, eu acho que eu acabei já fazendo aqui um corte aqui no conceito, porque a gente já trabalhou isso lá anteriormente. Eu antecipei essa, esse tópico aqui, tá? Então a gente vai para o egoísmo nos dias atuais, que a gente já estava até, já trabalhou isso aí bastante aqui, mas vamos fazer a leitura para ver se a gente não esqueceu nada. Um candidato, uma candidata. Eu posso ler, Mauro. Então tá bom. Vamos lá, O, e- Patrícia. o Enquanto egoísmo nos o dias. pessoal não resolve as falhas técnicas aí, os problemas técnicos, a gente vai tocando aqui. Tranquilo. O egoísmo nos dias atuais. A globalização, o individualismo, o consumismo e a informatização são facilitadores do egoísmo. A globalização se alimentando da concorrência entre as empresas estimula a concorrência entre os indivíduos e o ponto de se tornar extremada. A globalização, filha dileta do capitalismo, transforma tudo em necessário, inclusive o supérfluo. O objetivo primordial é o ganho financeiro. A tecnologia se transforma na serva mais competente e fiel daqueles interesses. O consumo alimentando o próprio consumo. Os recursos naturais vão se extinguindo e gerando cada vez mais lixo urbano. A novidade de hoje é o obsoleto de amanhã, forçando a sociedade a se manter no círculo vicioso da compra. Tudo isso acontecendo de forma muito rápida e cada vez mais gente se engajando ao processo, transformando excluídos em cegos. Este quadro é terreno fértil para o egoísmo. Essa espiral crescente irá ter um dia o seu clímax e, instantaneamente, a roda gigante será travada. O custo disso serão sofrimentos incalculáveis. Eu me recordo aqui do comentário que a Tatiane fez, do ambiente de trabalho, né? Então, a gente, de fato, presencia isso nas empresas, né? Porque a empresa, ela é um ser impessoal, né? Então, ela almeja o quê? Lucro. A empresa é um ser impessoal que quer lucrar. Esse é o objetivo da empresa. Tá tudo muito bonitinho, tem missão, objetivos, aquela coisa toda, mas, enfim, é isso que o investidor espera, né, da aplicação do seu dinheiro. E a mão de obra, né, principalmente, né, enfim, o recurso humano, ele precisa satisfazer suas necessidades, a sua sobrevivência, que nós vimos aqui, né? E, claro, quando ele atinge o necessário, ele busca o supérfluo. Na doutrina espírita, a gente tem também essa questão que o Kardec levanta e o espírito responde: olha, isso é necessário para o seu adiantamento, senão vocês estariam lá na caverna ainda. Então, encontrou o necessário, você vai em busca daquilo que te traz mais conforto, enfim. E aí entra essa questão do egoísmo quando você quer acumular, você só pensa em você, você não dá a mínima atenção para o outro, e, enfim, né? Isso vai acabar gerando, né, esses sofrimentos incalculáveis aqui que o nosso avanço intelectual proporcionou. Quer dizer, a gente avançou tanto tecnologicamente que hoje, né, a tecnologia, inclusive, até ressignificou lá a pirâmide de Maslow, né? A gente tinha lá as necessidades primeiras, como alimentação, segurança, né? Proteção, aquela coisa toda. Hoje, sem um carregador, sem uma tomada, sem
né, enfim, um aplicativo para se relacionar socialmente, isso foi lá para a base da pirâmide. Então, a gente consegue observar quando a gente presta atenção nessas coisas. Eu posso sair por aí nu, né, e com celular, e posso sair vestido e sem celular. Enfim, acho que eu vou me sentir desconfortável sem o celular, né? Alguma coisa desse sentido, né? E as consequências vão estar aqui, né? Nesse próximo item que o Alan construiu aí, principalmente em cima da questão 711. Quem nos ajuda? Posso Eu ler? leio. Opa, Oh, que Vai lá, maravilha! Vanderlei. Pode ler, eu Ah, leio o próximo, Vanderlei. agora Pode ler. sim! então vamos Vamos lá, lá. Vanderlei. Consequências do egoísmo. As consequências do egoísmo são perversas para todos. No primeiro instante, o benefício individual ou de alguns indivíduos na sociedade, para em seguida causar malefícios a muitos. Quando todos desenvolvem o egoísmo, o conjunto vai ao caos. Impera a lei da selva entre os humanos. O domínio do conhecimento tecnológico, utilizado em benefício de poucos, tem força destruidora, muito maior que a força bruta. Os recursos disponíveis na natureza beneficiam poucos em detrimento de muitos. Poucos, poucos transformando recursos necessários a todos em supérfluos para minorias. Kardec questiona os espíritos superiores sobre esse assunto. Questão 711. O uso dos bens da terra é um direito para todos os homens? Resposta. Esse direito é a consequência da necessidade de viver. Deus não pode ter imposto um dever sem haver dado os meios de satisfazer. O egoísmo leva à dominação através de ideologias e artimanhas desenvolvidas de forma a poucos se abastarem à custa de trabalho de muitos. É a escravidão encoberta por novos matizes. O egoísmo acarreta uma série de ações no sentido de homens subordinarem homens. Essa subordinação deixa ocultos os caminhos, ficando aparentes somente os resultados. Homens vivendo no luxo extremado, ao lado de homens que se encontram abaixo da linha de pobreza, famintos e desnutridos. Disparidades imensas entre homens sobre o aspecto social, econômico e financeiro. Esse egoísmo provoca consequências danosas à sociedade, e os efeitos estão a olhos vistos a todo instante. Violência em toda ordem, assaltos, sequestros, homicídios, corrupção, vícios, ataques contra a natureza, florestas, animais, crianças e idosos, que são os mais fracos física ou intelectualmente. Enfim, o egoísmo está na raiz de todos os sofrimentos, seja eles individuais ou coletivos, e geralmente tem origem pontual, indivíduo, e consequência coletiva, toda a sociedade. Então é isso. O homem, lobo do homem, como diria Hobbes, né? O recurso natural, né, que nos é dado como ferramenta, né, de progresso, ferramenta de aprendizado, você acaba utilizando em benefício próprio e, com isso, você acaba subordinando, né, os mais fracos, você acaba escravizando, né? Quer dizer, não diretamente, ou às vezes diretamente, né, muitas vezes diretamente, mas indiretamente também, né? O seu egoísmo acaba, como aquela figura do guarda-chuva, né, dos múltiplos guarda-chuva, você impede que outros possam utilizar o recurso natural, né, que a inteligência pôde proporcionar, né? Enfim, a sociedade como um todo vai acabar sofrendo, né? E a gente está vendo isso. A gente começou, inclusive, a nossa
a nossa reflexão, nossa conversa a respeito disso, falando do nosso pessimismo, né? Por vezes, quando enxerga tudo isso, essas injustiças, apesar de que é importante, né, para nós aquele ensino do Cristo que é enxergar a lasca no teu olho, né? Quer dizer, a gente por vezes acaba enxergando o cisco no olho do outro, mas não está olhando também para o nosso olho que tá doente, né? Então, não desviando disso, é importante a gente observar os rumos da sociedade e poder ver o que a gente poderia estar proporcionando, né? Então, assim, ele termina aqui, inclusive, né, dizendo que o egoísmo está na raiz de todos os sofrimentos, quer dizer, todos os nossos vícios que provocam sofrimentos, né, têm origem no egoísmo, que é no orgulho, na prepotência, né, e que prejudicam o indivíduo e também a consequência coletiva. Quando estava aqui ajeitando para a gente conversar, eu me lembrei daquela construção na China, que é a usina hidrelétrica Três Gargantas, né? Então, eu estava vendo numa matéria que essa usina ela modificou, ela causou transformação no planeta, né? Vamos pegar agora o planeta Terra. Teve mudança na rotação, é ínfima, tá? É milionésimos aí de segundos, é ínfima. Teve mudança no eixo de inclinação. Então, claro, é um feito, né, é um trabalho da inteligência humana para proporcionar um bem coletivo. Mas a gente não pode perder de vista esse bem coletivo. Uma outra coisa que eu vi essa semana e que eu até depois eu rabisquei aqui para comentar aqui, penso que vai dar tempo, de um acontecimento que se deu ano passado, setembro do ano passado, e que foi investigado por principalmente dois cientistas, né? Um de nome Stephen Hayekes e o outro Christian Svenigibd. Um é pesquisador computacional e o outro é um pesquisador sênior de uma universidade aí da Inglaterra, né? Então, houve um mega tsunami na Groenlândia, né, em 2023, setembro de 2023. E eles, inclusive, escreveram uma matéria colocando que ninguém percebeu, ninguém viu isso. Não é que ninguém viu, todos os equipamentos que medem, né, os sismógrafos, eles apontaram isso. E a duração, né, foi uma ocorrência que se repetiu 10.000 vezes durante 9 dias. Então, explicando isso, mais ou menos, né, foi um grande deslocamento de gelo, né, no lado leste. É algo que chamou a atenção deles, porque não se esperava que isso ocorresse. Se alguém dissesse que isso poderia ocorrer, ninguém ia acreditar, ia dizer que isso estava no campo da ficção. E aconteceu. Então, foi provocado pelo aquecimento. Eles colocam que isso é consequência do aquecimento global. Então, essa grande massa de terra, né, de gelo, da encosta, submergiu. Isso eles colocam que equivale, o volume é de 10.000 piscinas olímpicas, para a gente ter uma ideia, né? E provocou uma onda de 200 metros, que se refletiu em todo o planeta. O planeta inteiro, tanto terra como mar, acusou, quer dizer, percebeu. A gente pode não ter percebido isso, claro, fisicamente e tal, não abalou nada, mas os sismógrafos apontaram tudo isso e toda a comunidade científica pôde perceber isso. Vejam que as consequências macros, né, dos nossos desmandos, do nosso egoísmo. Isso é próprio, é um sofrimento, né, causado
pelos nossos desmandos. Enfim, se quiserem ver mais, Fjord Dixon, que é a denominação desse local, desse conjunto. Então, assim, é um local, né, que eles chamam de fiori, e que em curto espaço, né, então por isso que isso ocasionou ali toda essa repetição durante 9 dias, né, pôde ser percebido isso. Então, a gente Ô, pega Mauro, aí depois você pode colocar isso lá no grupo para coloca, gente? Tá coloca, bom, obrigada. coloca, né? Então, assim, é interessante porque a gente costuma enxergar só aquilo que é macro, só aquilo que chama a nossa atenção, mas observando isso, a gente vai perceber que sou eu aqui, indivíduo, no meu egoísmo, que estou somando para essas consequências, né? Sou eu que sou parte disso, faço parte disso, tá? Então, é isso, né? Então, as consequências do egoísmo é que vão trazer toda essa questão do medo, da raiva, do ressentimento, da inveja, do ciúme, né? Da tristeza, da indiferença, para não ir muito longe, né? Para colocar algo que caiba assim num slide para a gente poder refletir que tudo isso é a evidência do ego. Quer dizer, você dá vazão a esse ego, dá importância, né, exagerada a esse ego. Então, você torna esse núcleo do caráter doente, então isso se chama egoísmo. É algo, né, que te faz sentir medo, que te faz sentir raiva, né, e tudo mais, inveja, ciúme e tudo mais. E isso, claro, a gente não tem dúvida que traz consequências, né, traz sofrimentos para nós. Passando do egoísmo para o altruísmo. Era o Vanderlei, né? Vanderlei que. Ah, não, desculpa. O Vanderlei tinha se manifestado, a Patrícia deu a vez, agora quem nos ajuda passando do egoísmo para o altruísmo? Eu posso ler. Vamos lá, Divani. Passando do egoísmo para o altruísmo. A saída do caos, do sofrimento, da infelicidade só se dará quando a humanidade mudar de paradigma, deixando o individualismo, o egoísmo e orgulho, e indo em direção ao altruísmo, ao cooperativismo e à igualdade social. O caos só dará lugar à harmonia e à felicidade quando o homem deslocar o foco do individual para o coletivo, do particular para o universal, do seu mundo umbilical para o cosmos. Finalmente, levantar os olhos e entender que qualquer ação individual tem reflexo no todo. Se a gente observa o cosmos, né, a gente percebe que ele é harmônico, que ele é ordenado, né? E, enfim, por quê? Porque ele segue leis. Então, existem leis ali que promovem essa ordem, promovem essa harmonia. Claro, nossas leis são ainda imperfeitas, mas, enfim, é preciso que a gente siga regras de convivência, quer dizer, elas estão aí justamente para que a gente possa conviver, né? E se a gente vai na Constituição, não é mesmo, gente? A gente vai ver que a Constituição ela privilegia toda uma condição não egoística, né? Quer dizer, dá garantia, promove até fraternidade a gente encontra, esse termo a gente encontra na Constituinte. Então, assim, se a gente não segue é porque, de fato, a gente é caótico mesmo, nós somos egoístas. E seguindo leis, a gente percebe que, enfim, vamos deixar de tirar alguma vantagem, né? Como o Kant foi citado aqui, ele mesmo levantava essa questão, até classificava 3 tipos de egoísmo lá, né?
aonde é aquele egoísmo que você não dá a mínima importância para o outro, para a ideia do outro, né, em relação à sua ideia. Tem um egoísmo, ele chamava de lógico, tem um estético que ele colocava como o egoísmo daquele que você, digamos, não sai do seu ego. Quer dizer, o estético é aquele do espelho meu, né? Quer dizer, sou eu e tudo mais. E chamava de um egoísmo moral, né? Que é esse que é interessante para a gente aqui, que é aquele onde você não faz nada se não tiver utilidade, se você não ganhar algo em troca. Então, vai muito contrário ao altruísmo, né? Vai contrário, inclusive, à solidariedade, que é você ser solidário com o outro, né? Ter compaixão do sofrimento do outro. Muito bem, eu vou passar essa para a gente depois fazer comentário. A gente está em cima da hora. Quem Posso, se habilita? posso ler. Vamos O lá. egoísmo na visão espírita. Sobre a ótica da doutrina espírita, que tem bases evolucionistas, o princípio inteligente, ao entrar no reino nominal, adquire novos atributos psíquicos, razão, emoção, sentimentos, se transformando naquilo que conhecemos como o espírito. Nesse instante, o espírito só tem como experiências aquilo que no reino animal se traduzia por ações de conservação do próprio corpo físico, agora se traduz por egoísmo. Nenhuma experiência ainda com essas novas características psíquicas. Aos poucos, porém, elas caminham para se transformarem numa espiritualização, ou seja, essas novas características têm uma longa caminhada no sentido da valorização do espírito em detrimento da matéria. Nos parece simples, não é? É uma inversão. É inverter o valor que a gente dá à coisa. Quer dizer, deixar de dar tanto valor à matéria e entender que, de fato, é o espírito que precisa, que merece, né, essa atenção. Patrícia? Ô, Mauro, quando fala aqui, né, que o espírito só tem como experiência aquilo do reino animal, que na verdade, nesse caso, é a primeira vez que esse espírito está entrando no reino nominal, né? Perfeito. A gente pode dizer que, via de regra, as pessoas mais egoístas são as pessoas que são na primeira encarnação como ser humano? Não, penso que não. Penso que não. Digamos que o caminho e, digamos que o que nós estamos fazendo, né, é escolha individual. Então, eu penso que o que aborda aqui é que justamente a gente traz do reino animal algo seguro, que garantia a nossa sobrevivência, garantia, digamos assim, a, a, como é, preservava a continuidade da espécie. Claro, eu começo com lampejos, eu ganho lampejos de razão. Agora, nesse caminho, eu acredito que o indivíduo faz a escolha. E, por vezes, ele recrudesce, eu diria. Ele acaba desenvolvendo de uma forma a satisfazer o seu próprio ego e acaba ficando um tanto estacionado, né? Eu vejo, por exemplo, para esse argumento, eu diria que a gente vê nas sociedades indígenas a presença de um altruísmo muito grande em detrimento do egoísmo, tá? De novo, esse congresso chamou muito a minha atenção porque ele faz, inclusive, uma alusão
as sociedades andinas, né? Quer dizer, as sociedades dos Andes, que tinham uma consciência, esse tipo de consciência expandida com relação ao meio ambiente que vive, o respeito ao meio ambiente e o respeito ao outro, o respeito ao parceiro, ao indivíduo. E eu tive a oportunidade também, agora, falando disso, eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa cujo pai é um antropólogo que já faleceu, ele, ele viveu numa outra época, né? Ela hoje já também tem idade avançada, mas ele veio para o Brasil, palestino, ele veio para o Brasil e foi viver no Xingu. Ele passou 5 anos no Xingu, inclusive no período dos Vilas Boas, dos irmãos Vilas Boas. E lá, a experiência dele foi extraordinária, ele coloca, né? Ela conta para a gente. Ele, inclusive, até escreveu depois um livro a respeito. Ele acreditava que ia ensinar algo para aquela sociedade, mas ele disse que o que ele aprendeu com aquela sociedade é coisa que nenhuma faculdade, quer dizer, todo o percurso dele ele tinha aprendido. E ela relata situações aonde você vê, por exemplo, a caça ao necessário. Então, vai se pescar ou vai se caçar e se caça e se pesca somente aquilo que é necessário. Não pensa no dia de amanhã e pensa no todo. Colocou uma coisa tão interessante, inclusive, que eu me recordo, que não sei bem como, mas ele observou que nas lutas, eles promoviam lutas, né? Como a gente promove algumas disputas hoje, inclusive, né? Tem até organizações aí que promovem. Então, eles tinham isso para iniciação e tudo, e o respeito com o perdedor, né? Quando digamos, o ganhador fazia com que o outro se rendesse e tal, a importância que ele dava para não machucar, uma coisa nesse sentido. Então, assim, você fica impressionado com, digamos, esse caráter, né, não egoísta em civilizações ainda tidas como primitivas, né? Diferente da nossa chamada civilizada, né? Divani quer falar? Sim. Eu acho que essa questão aí, né, dos estágios no reino vegetal, né, animal, tal, antes do hominal, até no mineral, né, é uma questão polêmica, né, que tem obras mais recentes. A gente falou disso na aula lá que falava dessa sequência, mas eu continuo ainda com o pensamento de que como fala, né, no Livro dos Espíritos, e como fala aqui nesse texto também, que o princípio inteligente, ele passa por esses estágios, né, e esse princípio inteligente, ele é a matéria-prima com que o espírito se faz pela primeira vez, na minha visão, no homem, né, que é o que fala o Livro dos Espíritos. Já falam de alguns animais, alguns seres que têm uma certa evolução, que já tem uma individualização devido à evolução do planeta e tal. Mas, em princípio, o homem, né, o espírito nasce de fato, na minha concepção, né, no que eu entendo, quando ele se forma, quando ele encarna no reino nominal. E a gente tem no Livro dos Espíritos também essa questão, né, de que Deus não para de criar, né, os espíritos, ele está criando o tempo todo. Mas também, para esse aspecto, eu penso que ele não para de criar, mas eu não penso que ele continue criando na Terra. Então, porque, né, são infinitas as moradas, infinitos os planetas, os orbes e tudo mais. Então, eu penso que mesmo essas civilizações nossas ditas primitivas, os seres que habitam, né, os homens que habitam essas regiões, já passaram por diversas encarnações, né? Então, aquele homem primitivo que a gente tem da primeira encarnação, né, que surgiu aqui na Terra, lá nos primeiros Homo sapiens e tal, ele não tem
nós não temos ele no planeta Terra, imagino eu, assim, Deus não está colocando primeiras encarnações, né? A espiritualidade não está trazendo mais gente para cá, porque já tem gente demais, não que não vá ter, mas assim, nós temos lá os 7-1 aí no plano, né, no plano espiritual, nós estamos passando por transição e nós estamos próximos, talvez, de um êxodo, né, para planetas outros, daqueles que não estiverem vibrando na mesma sintonia desse planeta regenerado, né? Então, eu penso que é isso. Tem lá, né, nos primeiros alguma coisa que traz dominal. Então, o princípio inteligente ele é forjado nos outros reinos para que ele possa constituir um espírito que tem as suas ferramentas de sobrevivência e preservação. E aí, nesse caso, o egoísmo em si, e aí tinha uma palestra muito interessante que a gente teve uma vez com o seu Biraci. Aliás, ele fala várias vezes, né, sobre isso, sobre os sentimentos e as coisas. E o egoísmo não necessariamente é uma coisa ruim, ainda mais no homem primitivo, né? O egoísmo, ele é extremamente importante, porque é o que deu a sobrevivência e que ao longo do tempo, conforme a gente vai se aprimorando e vivendo mais em sociedade, as necessidades são outras, a gente não precisa mais lutar pelo alimento diário, pela sobrevivência diária, o egoísmo passa a ter menos relevância, a gente precisa domar esse egoísmo e aí usar mais o altruísmo, né? Essa transição. Ok. Eu penso que esse é o entendimento mesmo daqueles que acreditam nessa passagem, né, do princípio inteligente pelos reinos inferiores. É bem nesse conceito que você tem, Divani, né? As primeiras encarnações se dão no reino hominal. Então, nos reinos inferiores não há encarnação, não há, digamos assim, a ocupação, né, no ente. É bem isso aí mesmo. E os primeiros seres, eu diria que esses que Deus continua criando, né, e constrói esse seu psiquismo, são em planetas primitivos, né? Então, de fato, na Terra a gente não, quer dizer, a gente já passou desse estágio, né, de estar recebendo as primeiras reencarnações, né? Conclusão: se ninguém se habilitar, eu posso ler. Eu posso ler, Mauro. Então vamos lá. Conclusão: o homem é insaciável quanto aos bens materiais. Somente valorizando o aspecto espiritual da vida é que ele vai abrandar esse defeito. O egoísmo está presente em todos os homens, nos mais variados graus. Essa imperfeição é independente da sua situação econômica financeira, bem como do seu nível intelectual. O egoísmo sofre, entretanto, um terrível abalo com a espiritualização. Todo incremento deste implica numa redução daquele. Logo, o antídoto para a chaga egoísmo é a espiritualização acompanhada de reforma interior. Como o egoísmo é influenciado pela escala individual de valores, são estes que irão amenizar, controlar e domar essa fera que hoje habita em nossas almas. Essa fera. Sem mais, né? O Emmanuel, ele tem um texto no Evangelho segundo o Espiritismo sobre egoísmo, e ele fala uma coisa importante lá. Ele fala, é por esse antagonismo entre caridade e egoísmo, é pela invasão dessa lepra no coração humano que o cristianismo ainda não conseguiu cumprir toda a sua missão. E a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores iluminam e a quem incumbe a tarefa e o dever de extirpar esse mal para dar ao cristianismo toda a sua força. Então, nós estamos nessa aí também. É isso aí. Para que a gente possa colaborar, é preciso
Espiritualizar. espiritualização, mais altruísmo, mais humildade, enfim, né? Tudo aquilo que é oposto ao orgulho. É isso. Eu falei no início que eu fui escalado para essa aula porque eu sou professor nessa matéria. Sou o primeiro a Muito bom. ouvir, sou o primeiro a ouvir, portanto, obrigação de colocar em prática. É isso, gente. Muito boa aula, muito boa. Eu penso Porque que ela conecta com tudo que a gente, né? É uma construção assim muito, muito linda. Para saber se é egoísta, não é só abrir o guarda-roupa. é, Concordo plenamente. Essa semana eu comprei um shorts e eu doei 2. Falei, agora aqui em casa é assim, tudo que entrar um vai ter que sair 1 ou 2, tem que porque a sair. gente não precisa de tudo que a gente tem. Ou pesar a mochila, né? A Ou mochila que pesar a É, mochila. Exatamente. E foi até a questão, o Mauro também, do consumismo, né? Porque geralmente a gente viaja, né? Traz lembrancinha para um, traz para outro, traz aquilo, traz não sei o quê. Dessa vez não dava para trazer nada, porque qualquer coisa que você trouxesse ia pesar na sua mochila. ia Nem cabia, né? pesar. A mochila foi Ok. certinha, né? E também nem era esse intuito, porque a gente não foi a turismo, né? A gente foi com a intenção espiritual mesmo, né? Então foi muito libertador você não ter essa obrigação, você poder viver um dia de cada vez, um passo de cada vez e trazer isso para a vida, sabe? Você não ficar naquela ansiedade, tem isso para fazer, tem aquilo, a agenda tal, o compromisso, ah, né? E você calma, um passo de cada vez, um dia de cada vez. É assim, é trabalhoso a gente trazer isso para a realidade porque senão não faz sentido, né? Ter feito tudo Claro. isso e não trazer para o real. Mas é a Bacana, vigilância, Patrícia. né? Tem que ter a vigilância É, o tempo todo. maravilha. Podemos encerrar? Uma prece? Olha só que educação. O Divanir vai fazer hoje a prece, né, Divanir? Exercitando aqui o altruísmo. Vamos deixar. Obrigado, Patrícia. Posso fazer. Legal, Giovanni. Então vamos fechar nossos olhos, acalmar nosso coração e agradecer a espiritualidade presente, essa oportunidade que tivemos de refletir um pouco mais sobre esse egoísmo que ainda está tão presente em cada um de nós e o quanto que ele ainda nos limita no relacionamento com o próximo, no relacionamento desinteressado, é o quanto que ele nos separa dos nossos irmãos aqui na Terra. Que possamos sair dessa noite com novos pensamentos, com novos rumos, mais cientes daquilo que precisamos fazer para que a nossa presença nessa vida encarnada tenha significado e que nos permita caminhar uma evolução. Agradecemos muito ao nosso expositor Mauro por sua dedicação, por sua paciência, pela liberdade que nos dá de falar, de trazer nossas opiniões. E agradeço a todos os colegas que participaram essa noite e que me fizeram refletir com suas colocações também. E enviamos ao plano espiritual todas as boas vibrações que geramos essa noite para que sejam utilizadas onde houver necessidade. Tenhamos todos uma boa semana. Que assim seja. graças a Feito. Deus. Obrigada.
Obrigado, gente. Obrigada. Muito Boa bom sentir semana falta. para vocês. Boa semana. Boa Boa Até semana. semana que vem. Obrigada. Isso. Até. Beijos. Até mais. Beijo. Até. Tchau, Tchau, tchau. tchau, gente. Tchau. Obrigada. Obrigada, Mauro. Até. Obrigado, eu. Tchau, tchau.